Shabbat Shalom para você, estamos começando ao vivo mais um encontro de igrejas em casa, a congregação do Criador no seu lar. Bom, queridos, hoje nós vamos adereçar um tema muito importante, muito delicado, como sair do sistema e, mais importante, como tirar o sistema corrupto, babilônico, imoral, perverso de dentro de nós. Ok? Mas primeiro, nós vamos orar. Yahuwá, nosso eterno, te damos graças pelo Shabat, pela vida e pela tua verdade libertadora. Vem sensibilizar os nossos corações para a urgência, para a importância dos aspectos que vamos tratar nesta manhã. Pedimos o teu perdão, tua bênção, em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Messias. Assim seja. Bom, queridos, como sair do sistema? Melhor, como tirar o sistema de nós? Você sabe que muitas pessoas estão divulgando o princípio de que nós temos que sair do sistema e falam contra o sistema Illuminati, o sistema religioso e tudo, mas muitas pessoas continuam praticando as mesmas coisas que o sistema religioso pratica. E nós temos uma grande preocupação em torno do rumo que as coisas estão tomando, e principalmente nossos irmãos sinceros, que uma vez fizeram parte do sistema estabelecido, eram zelosos, defensores desse sistema e descobriram os enganos desse sistema, e então passaram a seguir um novo tipo de sistema fora do sistema. E tem para todo gosto aqui no YouTube. Você tem sistemas fora do sistema com um viés místico. Você tem um sistema fora do sistema com viés judaico ou hebraico, mas na mesma forma do sistema religioso evangélico. Você tem sistema religioso aqui fora do sistema, né? Fora do sistema religioso, que preconiza que ninguém deve fazer mais nada, que ninguém deve adorar, que ninguém deve se reunir. E ainda tem aqueles que perdem total fé nas palavras do Messias, ou então em parte das Escrituras. Tem para todos os gostos aqui. E nós temos se dedicado a combater o mal, não pessoas, não citamos nomes aqui nesse trabalho, mas advertimos os nobres irmãos sinceros que desejam verdadeiramente seguir o Pai. E nós temos esse papel, queridos, de alertar. Bom, vamos começar falando dessa Babilônia religiosa que está aí. Olha, esse ano de 2017 teve escândalo para todos os gostos. Desde corrupção política envolvendo líderes gospel, idolatria. Nós vimos os escândalos no meio gospel que são de arrepiar qualquer um nesse ano de 2017. Né? Teve cantor cantando música secular, tem teólogo aí que é muito influente aqui no YouTube, né? Principalmente no meio de alguns desigrejados, né? Um sábio teólogo aí, dizendo que Daniel era gay, né? Heresias, blasfêmias, né? Teve cantores gospel no Lollapalooza, né? Briga de pastor e pastora no meio de evento aí, da Assembleia de Deus, Gideões, né? Teve cantora flagrada consumindo drogas, né? Viciada em drogas, né? Teve cantor abandonando a carreira gospel para se dedicar à carreira secular, né? Para mim, eu não vejo diferença nenhuma, só mudou mas é a mesma coisa, né? Teve pastor aí envolvido com corrupção, né? Aliado a corruptos. Teve cantor bêbado, certo? Cantor bêbado, e parece que estava até cheirando pó também. Quer dizer, e sem falar nas imoralidades,
nas safadezas, né, de um sistema corrupto, que jaz no maligno. Ok? Então vamos lá, queridos. Por que você deve sair de tudo isso? Por que você deve sair de tudo isso? Vamos lá. Quem não sair de Babilônia se perderá. Retirai-vos. Retirai-vos dela. Saí daí. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. 52, verso 11. As pessoas dizem assim, irmão, eu não vou sair da minha congregação, ou não vou sair desse sistema religioso aqui e ali, porque eu vou lá para evangelizá-los. Eu vou lá para fazer a diferença. Ótimo, muito bom. Você vai lá para fazer a diferença. Só que quando você chega lá, das duas uma, se você não for expulso, você vai acabar se contaminando. Não pense que ao ouvir um líder, um falso líder, um falso pastor, um lobo devorador, não pense que ao ficar escutando o lobo devorador, você não vai ser contaminado. Porque, inevitavelmente, você vai ser induzido a crer na mentira. Existe um provérbio que diz que quando você ouve uma mentira 7 vezes, ela se torna verdade. As pessoas vão se acostumando com a Babilônia, com essa mentira. E por isso que o Criador diz para nem tocar, sequer tocar. Ele nos manda retirar da Babilônia e se purificar. Bom, Jeremias 51, 45 diz: saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Então, o ardor da ira do Eterno vai cair sobre esses líderes religiosos que praticam iniquidade. Eles acima da lei do Criador. Literalmente, eles ensinam que a Torá, a lei do Criador, é nula, é inútil. Por isso que eles fazem o que eles fazem, porque eles não acreditam no peso da validade da lei do Criador. Então vale tudo. Vale se prostituir, vale fumar droga, vale roubar, vale ir para sociedades secretas, né? Vale tudo para eles. Por isso que eles agem assim, porque eles têm idólatras, né, adoradores deles, e têm o pensamento de que estão acima da lei. Jeremias, agora Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e odiável. E no verso 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e nem incorrais nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Queridos, eu já fiz parte do sistema religioso como vários dos nossos irmãos. E nós sofremos muito no sistema religioso porque a gente não quer aceitar a realidade que aquele antro é um antro de perdição. Na verdade, o sistema religioso está contra o Criador. Aí alguém pode dizer assim, mas irmão, você pegou pesado. Como que uma igreja, como que uma religião, ela está contra o Criador, irmão? Se o objetivo dela é nos religar ao Criador, o objetivo da religião é nos aproximar do Criador, não. Satã é quem fundou religiões, meus irmãos. O mundo jaz nele. Ele incitou homens a formarem religiões e a colocarem cadeias tão poderosas sobre o povo, de modo a os aprisionarem no inferno. Não foi o que nosso Messias disse? Ai de vós, fariseus, hipócritas, vocês viajam mar e terra para fazer um prosélito e o tornam 2 vezes mais filho do diabo ainda. Ou seja, a religiosidade, ela é um antro de corrupção.
O farisaísmo, na época do Messias, representava essa religiosidade podre, a qual o Messias tanto combateu. O Messias não era fariseu, não era saduceu, não era zelote. Nosso Messias, na verdade, veio quebrar esses paradigmas, meus queridos. É baseado em amor ao próximo e amor ao Pai, ao Criador. Fora disto, tudo é Babilônia. É falsidade, é perdição, ok? Como nosso Messias repreendeu a hipocrisia dos religiosos que queriam ostentar a santidade, eles queriam simplesmente levar uma capa de santidade adiante de si, quando na verdade não tinham nada daquilo. Ele afirma que eles tinham por dentro um sepulcro de ossos, de cadáveres, de podridão, de tapurus, de imundície dentro deles. Eram sepulcros caiados. Então vamos lá. Os mesmos vícios que as pessoas praticam no sistema continuam praticando fora dele. Observe, controle humano. Sempre existem aqueles que querem a primazia, querem o poder nas suas mãos. Eles vivem de terem seu ego inflado, eles vivem de manipular, de condicionar, de conduzir as pessoas naquilo que eles querem conduzir. Por exemplo, existe um líder aqui no YouTube, eu não gosto de citar nomes, mas eu falo as situações que são pertinentes a qualquer situação. Existe um líder aqui no YouTube que tem influenciado pessoas a praticar certos ritos que ele quer que elas pratiquem. Ou seja, o sujeito é influenciado dentro de onde ele está, na casa dele, a praticar ritos que não estão na escritura, que não tem nada a ver com a fé verdadeira, a praticar esses ritos e seguirem exatamente o que ele manda eles fazerem. Existem homens com esse poder de persuasão aqui no YouTube. Eu não vou citar nomes, mas está cheio deles. E as pessoas praticam, realmente achando que estão seguindo uma verdadeira forma de práticas religiosas. Eles seguem. Existe esse tipo de pessoa influente aqui. Por exemplo, tem outro aqui no YouTube que, interessantemente, ele gosta de dizer o que as pessoas devem fazer com os seus recursos, com as suas posses, e aquilo, isso e aquilo outro. E tem pessoas seguindo, e as pessoas gostam disso. E cada vez mais vai ter gente, vai crescer. Só que elas não percebem esse tipo de manipulação porque os olhos estão cegos, achando que estão seguindo Deus, o Criador, ou seja lá o que for. Pessoas que gostam de manter um controle sobre outras. Megalomaníacos. Existe esse tipo de doença em certos indivíduos, e eles gostam de ter esse controle, e tem público para isso. É isso que é mais terrível. Outro aspecto é a dependência de líderes. Meus irmãos, quando nós passamos pelo sistema religioso, nós temos a dependência de ser visitados, de ser abordados, né? Olha como você está, como está o seu parente assim, assado, como é que está a sua vida? Nós criamos esse vínculo de dependência com os líderes. E quando as pessoas saem do sistema religioso, elas ainda carregam dentro de si essa dependência. Por exemplo, tem muita gente que acha que não vai conseguir manter uma comunhão com o Eterno fora do sistema religioso porque não tem um líder. Sem falar que você vai ver muita gente que até já saiu do sistema, mas dizer que é necessário que hajam líderes.
Por que isso? Porque a religião cria um laço, uma dependência, de uma maneira que o sujeito fica dependente dela no aspecto social. Lógico, se ele vai ter vínculo com pessoas, com amigos, ele tem que estar dentro da religião. Então eles criam uma prisão social, cultural, eles criam um vínculo familiar, de certa forma também, porque você só se casa oficialmente se for por meio de um padre ou um pastor, ou um guru, um líder religioso. Você só tem o batizado da sua criança se você estiver dentro do sistema religioso. Então, é um vínculo familiar também que é criado. E essa dependência, ela é levada pelas pessoas para fora do sistema religioso. As pessoas amam ser mandadas. As pessoas amam ter a sua privacidade invadida. As pessoas amam contar seus segredos. Aqui, tem um sujeito aproveitador aqui no YouTube que gostava de ouvir as confissões, principalmente das mulheres, no seu relacionamento íntimo, né? A sua vida pessoal, ele gostava de ouvir. Isso é uma safadeza, meus irmãos. Ninguém deve confiar no homem, não, nem contar nenhum segredo seu para ninguém, não. A palavra diz que é maldito o homem que confia no outro homem. Uns põem sua confiança em carros e cavalos, eu porém minha confiança em ar, diz o salmista. Então, essa dependência de líderes, ela continua, mesmo depois de indivíduos terem saído do sistema religioso, meus irmãos. E nós temos que enojar, nós temos que abominar esse tipo de desejo, esse tipo de prisão, ok? Então vamos lá. Dinheiro. Esse é o calcanhar de Aquiles de todo o sistema religioso e mesmo também fora dele, porque tem indivíduos aqui no YouTube, por exemplo, que falam contra dízimo, mas, no entanto, eles querem, de alguma maneira, puxar para si recursos materiais. Deixa eu dizer para você uma coisa, meus irmãos. Eu faço esse trabalho há mais de 6 anos. Não dependo de ninguém para fazer esse trabalho. Ajudas são bem-vindas. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, e eu falo por mim, não falo por mais ninguém, eu farei esse trabalho independentemente de receber qualquer tipo de ajuda ou não. E essa é a diferença entre o mercenário e aquele que não é mercenário. O mercenário só faz enquanto ele é beneficiado. A partir do momento que ele perde as benesses dele, que ele perde o apoio, o aplauso, que ele perde o dinheiro, ele então desiste. Ele migra para outro negócio, para outra fonte de renda. Então o ministério não é um meio de vida. O ministério, na verdade, é uma simples obrigação que todos nós temos diante do Pai. Eu não digo nem diante das pessoas, não, sabe por quê? Porque a ingratidão tira a afeição. E porque existe tanta inconsistência na internet, existe tanta falta de comprometimento na internet, que você não mais espera nada. Você simplesmente tem um papel de levar a palavra, de admoestar. O resto você deixa para o eterno. Então o dinheiro é um problema muito grande na internet. Eu já vi de tudo. Gente vendendo lotes de abrigos para o apocalipse. Eu já vi gente aqui na internet cobrando dinheiro para certos tipos de movimento e de manifestações, né, de trabalhos que fazem. Já vi na internet gente exigindo dízimo, gente que estava meio que fora do sistema, exigindo dízimo de pessoas que ficam em casa assistindo pelo YouTube. Tem de tudo. Lógico, nós temos combatido esse tipo de coisa,
e nós temos aqui buscado fazer totalmente diferente. Nós não vendemos DVDs, não vendemos nenhuma bugiganga, nada. Nós nos desvinculamos de qualquer aparência do mal, de qualquer forma de lucro pessoal para poder realizar esse trabalho. Agora, o que é importante salientar é que, ao invés de aplicar esse dinheiro em líderes ou em ideologias dentro ou fora do sistema, nós temos que estimular as boas obras, a compartilhar com o pobre, a pegar esse dinheiro, esse recurso que você tem e ajudar pessoas, alimentá-las, investir em materiais que vão edificar espiritualmente as pessoas. É isso que nós temos influenciado ao longo desses anos, desde o princípio desse trabalho. Ok? Vamos falar de outro vício do sistema. Idolatria. Outro dia eu fiquei de queixo caído, um hangout de um líder aqui, fora do sistema, e as pessoas bajulavam esse líder. Teve uma mulher que faltou se desesperar, né? Para obter o favor do líder. Eles os chamam de mestre, eles os chamam de meu professor, eles os chamam de meu líder, eles os chamam de todos os nomes que o mestre proibiu. Vamos lá, vamos ver o que o Messias falou no Evangelho sobre bajular, sobre colocar líderes diante de si. Vamos lá, Mateus 23 diz assim. Mateus 23 diz assim: então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, o que eles falavam sobre a Torá, aquele discurso bonito dos profetas, é muito bom. Está na Escritura, nós devemos seguir. Não faça o que eles fazem, porque eles são hipócritas, eles dizem uma coisa e fazem outra. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, ou seja, eles estão acima da lei. Foi aquilo que nós falamos. Eles pregam contra fornicação, contra corrupção, só que eles estão lá praticando com corrupção ativa, lavando dinheiro, recebendo dinheiro de propina, né? Mas eles nem com um dedo se movem para cumprir alguma regra, alguma norma. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, infelizmente, eles só fazem na frente das pessoas. Por trás é zero, é nulo o testemunho. Pois eles trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles querem aparentar serem judeus só no exterior. Querem vestir talit, colocar o tzitzit, querem colocar o tefilim, querem colocar todos os aparatos religiosos para serem vistos pelos homens. E a Escritura diz que eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você já viu? Aquele evento dos Gideões que fica lá 100 cadeiras lá em cima do palco. Todo mundo quer estar lá em cima, né, sentado. E nos templos também. É a característica do fariseu, do religioso. E as saudações nas praças. E eles amam, eles adoram serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi, Rav, Rav.
Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. Então, graças ao Eterno, desde o início desse trabalho, a gente tentou desmistificar esses títulos. Nós não somos nada, somos apenas uma ovelha que fala, que aponta o caminho para outras ovelhas. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Machia. E todos vós sois irmãos. Agora eu quero parar aqui. Meus irmãos, a partir do momento que você escolhe ter lideranças numa congregação, até fora do sistema, você está quebrando o mandamento do Messias. Mateus 23, 8. Quando você institui e chama alguém de mestre, ou de Rav, né, Rab, você está quebrando o mandamento do Messias, porque ele determinou que todos nós somos irmãos. Não há hierarquia entre nós. Não tem Rav, não tem Rosh, cabeça, que o cabeça é o Messias. Não tem Moré, ou mestre, professor, porque um só é o vosso mestre, um só é o vosso Moré, a saber, o Messias. E todos vós sois irmãos. Aleluia. Eu sei que muitos cães gulosos vão se revoltar contra mim. Mas eu não tenho medo, não. Não tenho medo nenhum de cães gulosos. Nem de megalomaníacos, nem de falsos líderes travestidos de lobo, em pele de cordeiro. Porque se há um pastor decente, se há um líder, se há um rabino, se há um roxo, se há alguém que é de boa índole, de boas intenções e entender esse princípio, ele vai deixar esse tipo de atitude. Ele não mais vai seguir esse sistema religioso. Ele vai mudar de segmento. Ele vai começar a praticar a religião em casa, vai começar a praticar o organograma que o Messias nos deixou, que é nivelado pelo chão. Vós todos sois irmãos. Verso 9. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Ou seja, do latim padre. Ou seja, papa. Ou seja, pai espiritual, como alguns gostam de chamar também. No pai espiritual. Porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Meus queridos, o sistema religioso cristão católico está totalmente equivocado da ponta da pirâmide, o Papa, até a base, que são os sacristãos, os coroinhas ou os religiosos convencionais. Todo errado. Você não pode tratar um líder religioso como pai, ou seja, como aquele a quem você está sujeito à obediência, sujeito à direção espiritual da sua vida. Isso não existe nas Escrituras, meus irmãos. Não existe. Você não vê essa hierarquia nos tempos do Messias. Havia uma hierarquia no passado que era uma hierarquia patriarcal e que perdura até hoje, onde dentro de uma família você tem um sacerdote, que é o pai da família, você tem uma mãe, que ela é a ajudadora e ela é a edificadora do lar, e tem os filhos, que estão sujeitos a esses pais. Mas numa experiência religiosa, não existe essa hierarquia. O sistema levítico caiu com o sumo sacerdote, com os levitas. O que nós temos é o Messias como nosso sumo sacerdote. É o único cabeça. É o único mestre. E o nosso único pastor. Agora, em se tratando de um aspecto muito interessante no sistema religioso, eles dizem assim, lá no que eu fazia parte. Olha, no nosso cabeça no céu é Jesus Cristo, mas aqui na terra é o pastor. Então, peraí. Onde nas escrituras dizem que o nosso cabeça, nosso dominador na terra, nosso líder é o pastor? Onde tem isso? Um homem humano, falho,
vil, corrupto. Onde tem isso? Não existe, senhores. Eu desafio qualquer um a mostrar um texto que tenha esse tipo de prerrogativa dada a homens, como nosso cabeça na terra, como nosso mestre, como nosso líder. Vamos lá. Nem vos chameis mestres. Meus irmãos, esse negócio de ficar mestre pra lá, mestre, isso é da maçonaria, meus irmãos. Essa linguagem de iniciados. Ah, vocês são os iniciados. Ah, vocês são os alunos. Isso é maçom, meus irmãos. Ainda tem gente aqui fora do sistema se submetendo a esse tipo de coisa sistemática. A ninguém chameis de mestre. Ou moré. Né? Eu acho que até a palavra professor, ela entra aqui. Achem ruim quem quiser. Professor, houve um tempo até que eu me intitulava professor, mas tá fora, eu tô vendo que tá fora da palavra e que a gente não deve seguir isso, até porque a minha profissão né, era professor. Hoje eu sou agricultor, né, praticamente. Porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Um só é o mestre, que é o Messias. E o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É onde eu quero chegar. Nós não precisamos ter o nosso ego inflado para continuar fazendo aquilo que o Criador nos designou. Nós estamos fazendo simplesmente a nossa parte, meus irmãos. Por isso, quando as pessoas às vezes vêm me congratular, eu digo, louvado seja o Eterno, meu irmão. Toda a boa dádiva vem do Pai das Luzes. Então, glórias a Ele se tem alguma coisa boa nesse canal. É lógico que as imperfeições, as falhas, são de nós humanos mesmo. Agora, as coisas boas, meus irmãos, vêm do Eterno, vêm do Pai. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Queridos, é triste, mas até os movimentos fora do sistema, se intitule desigrejado, se intitule professor, mestre, rabino contra os Illuminati, fora do sistema, na verdade, eles estão impedindo as pessoas de entrar no reino dos céus, quando agem com essa religiosidade, com esses vícios religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. É o que Tiago diz, irmãos, não quereis ser líderes, não quereis ser mestres, porque os que assim se colocam serão julgados com maior rigor no dia do juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Eu já tive prosélitos aqui me atacando ferozmente, aí eles ameaçam, eles xingam, eles são mal educados e se tornam 2 vezes mais filho do inferno. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Bom, queridos, voltando aqui, eu acho que já deu para entender, não é possível. Não é possível que um irmão sincero, honesto, vai continuar com essas práticas. Com a idolatria, idolatrando esses homens, com a religiosidade, com ritos de aparência, para estampar no Instagram, para estampar no Facebook, para estampar somente na internet. E o pior de tudo, queridos, negam as escrituras.
Tem um líder aí, que eu não vou citar o nome mais uma vez, mas tem um líder aí que diz que nós não precisamos da Bíblia. Teve outro que diz que a Bíblia é um lixo. Teve outro que diz que a Bíblia ela é imprestável. Só tem poucas porções que são fidedignas. Então esses falsos profetas sempre atacam alguma porção, alguma parte ou toda a escritura. Esse é um indicativo de que você tem que fugir deles. Congregação, ou aquerrilado eterno, nunca foi prédio, nem templos. Então nós não precisamos de gastar dinheiro com aluguéis de salões, nós não precisamos de gastar dinheiro com compra de terrenos, nós não precisamos gastar dinheiro com eletricidade, com ar-condicionado, central de ar-condicionado, nós não precisamos gastar dinheiro com nada disso, porque, queridos, a congregação do Eterno, ela é feita de pessoas, onde quer que esteja. Então, nós temos que desmistificar a questão da igreja como um prédio ou templos de pedra. Não é. Não é instituição, não é nome, nomenclatura, mas sim pessoas que se reúnem em nome do Mashiach. A palavra Ebed é o servo de todos no hebraico. O servo é aquele que serve, é muito simples. O servo não é o que é servido por todos, como a hierarquia romana protestante designa. O sujeito tem que ser carregado nos ombros, o sujeito tem que ser idolatrado, tem que ser reverenciado, tem que ser financiado, tem que ser defendido, tem que ser obedecido cegamente. Então tudo isso cai por terra na verdadeira congregação do Altíssimo. Anauim é do hebraico pobre e humilde. Todos os discípulos eram pobres e humildes. Eles não tinham riquezas. Por isso que hoje você vê uma instituição rica, como é a instituição religiosa, cheia de pastores ricos, ou os líderes religiosos ricos, e membros miseráveis e pobres. É pacote de viagem para Israel, para eles, é carro zero para eles, é fazendinha para eles, é não sei o que mais lá para eles, e para o pobre, nada. O pobre tem que dar lá, ele não recebe nada lá. Quando, na verdade, queridos, as escrituras nos orientam a doar para os necessitados e principalmente os domésticos da fé. Tzedakah. O tzadik, o justo, ele pratica a tzedakah, ou seja, ele dá os seus recursos aos necessitados, aos pobres. Dízimo, oferta, nunca foi obrigatório. Sempre foi designado para o pobre, para a viúva, para o órfão, o necessitado, o estrangeiro no meio de vós, que não tem morada. Então, o sistema religioso, ele perverte tudo isso. Criou um dízimo obrigatório, porque quem não der é ladrão, está roubando a Deus. E sistemático, ou seja, tem que ser mensal. Toda vida que entrar o seu contra-cheque, que entrar o seu salário, você tem que deduzir 10% de todos os seus ganhos para o templo. Porque senão você está em pecado, está pecando. Isso é um absurdo. É uma vergonha para a Escritura, para o Eterno. O Eterno não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os filhos dele mais necessitados. As crianças que sofrem de fome. Uma mãe que acabou de dar à luz, não tem o que comer em casa. Um pai de família desempregado, que embora seja trabalhador, não tem oportunidades. Entendeu? Uma família que foi flagelada, perdeu tudo numa seca, ou que perdeu tudo numa enchente. É isso, meus irmãos, que é a verdadeira religião. É ajudar os órfãos e os necessitados na sua viúva, ou na sua necessidade. Então,
Por isso que está aí essa bandalheira, essa palhaçada que virou esse comércio, né, que virou o sistema religioso, porque é altamente lucrativo. E quem não quer? Qual é o gatuno que não quer fazer parte desse tipo de ganhos exorbitantes? Quem é que não quer ganhar, comer uma fatia? Por isso, queridos, nós convocamos você, sua família, a se reunirem em casa. Saúdem os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Colossenses 4,15. Paulo jamais construiu um tijolo de templo. O Messias jamais ergueu um templo sequer. Então, por que estão construindo tantos templos? O Messias diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, ele comigo. Apocalipse 3,20. Então, não é no templo de Salomão que o Messias está batendo para entrar. Não é na igreja, no templo adventista que o Messias está batendo para entrar. Não é na catedral da católica que o Messias quer entrar. Não é nas congregações da Assembleia de Deus que o Messias quer entrar. Ele quer entrar na tua casa, meu irmão. Ele quer cear contigo. Ele quer que você ouça a voz dele e abra a porta do seu coração. Que ele entre na sua casa, que os louvores dele brotem de dentro da tua casa, ao invés de xingamentos, murmurações, de brigas, que se ouça os louvores dele na tua casa. Que a palavra dele seja proferida na tua casa, meu irmão, minha irmã. Pelos lábios de teus filhos, pelos lábios de sua esposa, pelos lábios de teu marido, minha irmã. É isso que o Messias deseja. Em Romanos 16, sim, Paulo escreve aos irmãos em Roma, e lá não tinha nenhum templo também, vamos deixar claro. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é das primícias da Acaia no Machia. Eu sei que muita gente vai dizer, mas Yeshua pregava na sinagoga e ele ia lá na sinagoga. Sim, meu irmão, ele ia, só que ele foi expulso de lá e tentaram apedrejá-lo. A única coisa que você vai fazer dentro de uma sinagoga ou de um templo é levar a verdade. E quando você levar realmente essa verdade, você vai ser enxotado de lá. Igual um cururu que é chutado, entendeu? De um local. Não pense que você vai ser aceito. É utopia, meu irmão. Você tem que deixar ser menino e cair na realidade. Abrir os olhos para a realidade. A verdade não tem lugar dentro do sistema religioso, porque vai contra os negócios deles. Vai contra os desejos carnais desses líderes. Então, esse papo, os discípulos iam para a sinagoga, o Messias ia para a sinagoga. Meu irmão, isso não funciona. Isso é inútil. O Eterno jamais mandou edificar templos. Isso foi uma invenção lá de Salomão, que caiu em apostasia e fez também templos para um monte de ídolos pagãos e sacrificava esses ídolos também. Então, um homem que se prostituiu com as nações e que fez muita coisa errada na vida dele, ele não é modelo para mim. Lógico que ele se arrependeu. Só que os maus atos dele estão escritos na Escritura para que eu e você não caiamos no mesmo erro. Então, essa história de dizer que dá um jeito pro templo, vamos lá, os nossos irmãos estão lá na congregação, estão lá nos templos de pedra, tem alguns sinceros, mas eles também vão sair de lá, quando eles ouvirem essa mensagem. Filemão 1:2 diz, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Todas as igrejas eram em casa, meus irmãos, em Colossos, em Roma, lá em Tessalônica, em Corinto. E as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Aleluia. Então vamos acabar, meus irmãos, com essa dependência de homens, de lideranças. Vamos acabar com essa história de estar paparicando líderes. Vamos criar coragem e vamos divulgar a congregação em casa. Vamos desmantelar essa Babilônia que está aí, dando o exemplo. Saia do templo.
Se você está ainda frequentando algum templo, vá ao seu líder e vá à sua congregação e explique os motivos pelos quais você está saindo. Primeiro, não precisamos de templo, porque o Messias é o nosso único pastor. Nós não precisamos de pastor, porque o templo é a nossa casa também. É o nosso corpo, já é o templo morado do Espírito Eterno, então não precisamos de templo de pedra. O Messias já é o nosso pastor, então não precisa de líder. É o nosso Roche, é o nosso rabino, é o nosso moré, é o nosso professor, nosso líder, nosso guia. Então não precisa de nenhum líder. Já muda tudo aí. Nós não precisamos de estrutura religiosa e nem dinheiro, porque tudo isso é provido gratuitamente pelo Eterno e que nós precisamos utilizar nossos recursos para ajudar os mais necessitados. Então, não há necessidade disso, meus irmãos. Então, se nós nos unirmos, queridos, essa Babilônia vai cair. Agora, se você quiser continuar financiando a Babilônia, ou aqueles que se dizem fora da Babilônia, mas continuam com atitudes babilônicas, aí é com cada um. Mas eu e a minha casa serviremos a Yah. É isso que nós devemos proferir, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos a Yah. Eu não sei quanto tempo esse canal vai permanecer aqui, porque nós temos o único intuito de desbancar a mentira, o engano. E isso suscita o ódio do sistema. Principalmente quando falamos que temos que sair de todo esse sistema, né? Sair das cidades, ir para abrigos no campo, né? Deixar o sistema da pseudociência, que é um gancho muito poderoso, né, da Babilônia, né, e adentrar na cosmovisão bíblica do universo, das coisas, né? No que tange a sair do sistema econômico deles, deixar o controle deles de lado, né? Nós rompermos com as nossas expectativas terrenas de glória e engrandecimento futuros, porque vem uma crise aí sem precedentes, né? Então, tudo isso, meus irmãos, se a gente já está saindo do sistema, como que nós vamos fundar um novo sistema? Essa é a minha pergunta. Como que eu ainda vou ter tempo de instituir líderes, e tesoureiros, e aluguel de templos, e não sei o que mais lá, e não sei o que mais lá? Como se nós já estamos rompendo com essa Babilônia, essa imundície que está aí? Então, meus irmãos, que o Eterno abra a tua visão espiritual, que ele seja o teu pastor, que ele seja o teu guia, e que as Sagradas Escrituras estejam no teu coração e que elas norteiem cada princípio da tua vida. Shalom a ti, shalom à tua família, que o Criador nos abençoe a todos. Voltaremos, quando ele permitir, com mais um Hangout. Shalom a Kehillah do Eterno, a congregação do Eterno na tua casa. Até o próximo Hangout.